estudantes do sexto ano, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora e vou pedir para que você separe o material necessário para a aula, o material de sempre, o seu caderno, uma folha para anotação, lápis, caneta, borracha e, se possível, um dicionário. Em seguida, anote a data de hoje, o número da aula e o nome da nossa disciplina. Voltamos e vamos começar relembrando o que fizemos, o que estudamos na aula anterior. Vejam, nós na aula anterior lemos algumas opiniões sobre o uso dos videogames. E depois de lermos essas opiniões, nós identificamos, se elas eram favoráveis, se elas eram contrárias ao uso do videogame. Aprendemos o que é uma opinião e o que é um argumento. Certo? Lembrados? Agora vamos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos começar com um jogo. Já que estamos falando de videogame, que tal você tentar descobrir se está utilizando a internet e os jogos eletrônicos mais tempo do que deveria? Bom, a atividade vai ser a seguinte. Eu vou fazer perguntas para você. Você vai ler as perguntas e vai anotar no seu caderno o número correspondente à resposta que você der. Por quê? Porque no final você vai precisar somar os números das suas respostas, certo? São todas perguntas relacionadas ao uso da internet, ao uso dos jogos eletrônicos. Vamos começar? Atenção! Quando eu clicar, você vai ter a primeira pergunta para responder. Vamos lá? Atenção! Jogar. A primeira pergunta. Esqueço de comer ou de ir ao banheiro quando estou jogando. Se isso sempre acontece com você, você vai marcar número 1. Se acontece às vezes, você vai marcar número 2. Raramente, número 3. Nunca, número 4. 5, se não se aplica. Anote aí o número da sua resposta. Próxima pergunta, vamos lá? Clicando. Prefiro ficar online a fazer qualquer outra atividade offline. Online, prefiro ficar jogando, prefiro ficar na internet, no computador, nos jogos eletrônicos, no videogame, do que fazer qualquer questão offline significa fora, sem estar conectado. Anote aí o número da sua resposta.
Seguindo com o nosso teste. Qualquer tempo livre que tenho, uso para ficar na internet. Tempo para que você anote o número da sua resposta. Conseguiu anotar? Próxima pergunta, vamos lá! Converso mais com amigos virtuais do que com amigos fora da internet. Anote o número da sua resposta outra vez. Vamos lá, em seguida, outra pergunta. Não consigo controlar, diminuir ou interromper o tempo que passo online, que passo conectado. Tempo para que você anote o número da sua resposta novamente. E agora a última pergunta do nosso teste. Vamos lá? Não consigo estudar nem fazer as tarefas da escola porque fico navegando na internet. Anote o número aí correspondente à sua resposta. Diga lá se isso sempre acontece com você, às vezes, raramente ou se isso nunca acontece com você.
Pronto, e o nosso teste, o nosso quiz chegou ao fim. Agora é a hora de saber o seu resultado. Como é que é? Se você está de parabéns, mais ou menos, ou se precisa melhorar muito. Então, como é que vai funcionar? Você agora, aí no seu bloco de anotações, no seu caderno, vai somar as suas respostas. Então vai lá, a pontuação que você fez no número 1, 2, até a pergunta 6, você soma e aí você confere. A professora vai deixar na tela para que você veja quanto deu o seu resultado e leia, né? Acompanhe pela tela o seu resultado, certo? Um tempo então para que você faça a soma aí e depois possa fazer a leitura do resultado do seu teste. Voltamos e como vocês devem ter percebido, quanto menor o número, né? Quanto menor o resultado, né? É porque a pessoa está com uma maior dificuldade em se livrar, em usar a internet com mais responsabilidade, certo? De 6 a 15, repense o uso que você está fazendo dos jogos eletrônicos. De 16 a 23, é bom ficar atento, né? Você ainda não está numa situação crítica, mas pode melhorar. E quem marcou de 24 a 30 pontos está de parabéns, está sabendo usar com equilíbrio, certo? Vocês estão lembrados que na aula anterior, no final da aula anterior, eu comentei com vocês que nessa aula nós veríamos as opiniões, né? Nós veríamos o que dizem, né, os especialistas sobre o assunto, né? Sobre o uso dos videogames. Então nós vamos começar agora a analisar, né, a conhecer o que dizem os profissionais, os especialistas sobre o uso da internet, dos jogos eletrônicos, certo? Nós vamos começar analisando um infográfico. Esse infográfico é o texto que eu trouxe aqui, que está na tela. Ele vai mostrar para nós assim: quem é o gamer hoje em dia no Brasil? Quem são essas pessoas que jogam hoje em dia no Brasil? A maioria é homem, é mulher. Vejam, o infográfico é um texto que utiliza imagens e palavras, né? Então ele tem essas duas linguagens, a verbal e a não verbal. E uma linguagem complementa a outra. Então, para que você possa compreender bem o infográfico, você tem que ler com atenção e fazer a relação entre as imagens e o texto escrito, certo? Essa questão que eu vou deixar aqui para vocês é para que você leia, analise com calma e que você procure identificar qual é a finalidade das imagens, né? Para que elas estão servindo nesse infográfico? Então eu vou deixar um tempo na tela para que você leia com atenção e identifique aí no seu caderno. Nós já voltamos para corrigir.
Estamos de volta, vamos corrigir? Então, olha só, como vocês podem perceber, as imagens aqui nesse infográfico, elas não estão descrevendo, né? Elas sozinhas, elas não conseguem dar conta para que nós entendamos todas as informações. Então, a alternativa A não é a correta. Vamos pensar na alternativa C, B. Auxiliar na compreensão das informações do texto verbal. Opa, aqui nós já temos uma pista de que essa pode ser a resposta correta, porque nós temos, então, a linguagem verbal e nós temos as imagens que nos ajudam a compreender o que é que está dizendo nos textos. Vamos ver a informação C. Preencher o espaço da folha? Será que as imagens é só para ocupar espaço? Ou será que, como diz na letra D, elas não têm nenhuma função? Será que isso pode estar acontecendo? Não, se não tivesse função, não teria sido empregado no texto, certo? Então, a informação correta aqui é a letra B, auxiliar na compreensão das informações do texto verbal, certo? Vamos analisar agora um outro aspecto desse mesmo texto. Eu quero agora que, após a leitura, a análise do infográfico, você identifique qual é o assunto que está sendo tratado nesse infográfico. Esse infográfico foi feito para tratar de qual assunto? Leia com atenção, identifique a resposta correta e nós já voltamos para conferir. Voltamos, vamos corrigir? Acompanhe comigo então. Qual é o assunto do infográfico? Letra A, o universo dos games. Letra B, a idade dos jogadores. Letra C, a quantidade de jogadores. Letra D, as mulheres que são gamers. Então vejam, a professora já vai marcar aqui a resposta correta, que é o universo dos games. Vejam, a gente já pode encontrar essa informação no título do infográfico, o universo dos games no Brasil. E você pode me perguntar, mas professora, por que as outras alternativas não estão corretas? O infográfico, ele realmente traz a idade dos jogadores, a quantidade de jogadores e ele fala que as mulheres são gamers. Mas estes itens não são o assunto principal do infográfico, né? Eles são elementos apontados no infográfico que fala de maneira geral sobre o universo dos games no Brasil, certo? Vamos em frente? Na próxima questão, eu quero que você identifique o que é possível afirmar-se após a leitura do infográfico. Aqui, nós vamos trabalhar mais detalhadamente as informações apresentadas. Então, depois que você leu com atenção as informações apresentadas no infográfico, o que você pode afirmar? Que informações nós podemos tirar desse infográfico? Eu vou dar um tempo para que você leia com atenção, analise, identifique a resposta correta e nós já voltamos para conferir.
voltamos e vamos conferir a sua resposta. Aqui, vamos precisar analisar alternativa por alternativa com calma. Vamos lá? Vejam bem, de acordo com o infográfico, pode-se afirmar que... Então, vamos começar da alternativa A. Apenas há gamers no Brasil. Esse há aqui, eu posso substituir pela palavra existem. Em algum momento no infográfico nós lemos a informação de que só existem gamers, né, jogadores no Brasil? Não, essa informação não consta no infográfico, então nós não podemos assinalar. Vejam lá a letra B. A maioria das mulheres utilizam os smartphones para jogar. Vamos então analisar no infográfico onde aparece a informação sobre as mulheres. Temos aqui, aonde diz aqui, 58% dos gamers que jogam por diversão são mulheres. Então, 58% que utilizam para se divertir, sem finalidade, né, alguma de profissional, para jogar por profissão, alguma coisa assim. A maioria desfruta do passatempo em smartphones. Vejam, a maioria desses 58% de mulheres, não a maioria dos gamers que existem no Brasil. Então, a gente sabe que essa não é a alternativa correta. Vamos analisar a alternativa C. Apenas mulheres são gamers. Vejam, aqui está dizendo que há uma porcentagem grande, 58%. Mas não existem gamers homens? Não, existem sim, né? De outras idades que jogam, usam outros meios para jogar. Então, essa informação não está correta. Então, nós temos aqui a alternativa D, só pode ser essa correta. E o que é que ela está afirmando? Que a maioria dos gamers preferem jogar pelo celular. Então, nós vamos analisar aqui o item do celular. De todos os jogadores, 45% se divertem em celulares. Depois vem os consoles, com 26% dos jogadores, e 13% utilizam os computadores. Vocês estão percebendo que à medida em que nós vamos fazendo a leitura, procurando as respostas, nós vamos lendo e compreendendo o infográfico, certo? Vamos para mais uma questão de análise então. Questão 4. Por que no trecho ao lado a informação celulares foi destacada? Se você fizer a leitura, né, a professora destacou aqui em vermelho para que você possa ver, mas antes disso, no texto original, ela já estava em negrito. Por quê? Porque nesse texto, nesse lugar, essa informação foi destacada. Com qual intenção? Leia com atenção na sua casa, identifique a resposta correta e nós já voltamos para conferir. Voltamos, vamos fazer a correção? Então acompanhem comigo. Por que no trecho ao lado a informação celulares foi destacada? Para destacar uma informação relevante, a informação relevante é toda essa informação. O que é que essa informação traz de diferente para ser destacada a palavra celular? Para dificultar a compreensão? Pelo contrário, né? Se eu destaco é porque eu quero chamar a sua atenção. Para ocupar os espaços do texto? De jeito nenhum. Então, só sobrou para diferenciar os aparelhos eletrônicos. Aqui está mostrando para você, está dando um destaque na informação que está sendo falada no texto, que a maior parte
usa o celular, certo? Dando continuidade à nossa análise do infográfico, nós vamos pensar agora sobre os termos utilizados, né? Sobre o uso de algumas palavras no infográfico, em especial da palavra desfruta, que nós temos aqui na informação sobre o gênero, sobre quem usa mais, homens ou mulheres. Então, nós temos aqui, a maioria desfruta do passatempo em smartphones. A pergunta é, essa palavra destacada, no caso, a palavra desfruta, qual é o significado dela? Dizer que a maioria das mulheres, né, desfruta desse passatempo que seriam, né, os jogos eletrônicos, pelos smartphones, pelos celulares. Qual é o significado dessa palavra desfruta, certo? Então você vai identificar aqui nas alternativas, né? Qual dessas alternativas poderia substituir a palavra desfruta, mantendo o mesmo sentido? Leia com atenção, identifique a resposta correta e nós já voltamos conferir. Voltamos para fazer a correção então. E a palavra que poderia substituir, né, sem alterar o sentido, a palavra desfruta é a palavra usufrui. Significa que a maioria das mulheres usufrui dos jogos eletrônicos através do aparelho de celular. Certo? Tudo bem? Então agora nós vamos para um segundo momento da aula. Nós vamos analisar, né, nós vamos ler, né, uma reportagem que vai trazer para nós a opinião de especialistas sobre o uso do videogame, né? As pessoas que estudam sobre o assunto, né? Vocês vão ver aqui que nós vamos ter a opinião de um médico neurologista, a opinião, né, de uma psicóloga. Então, e o resultado de alguns estudos também que foram feitos sobre o assunto. Só que hoje a nossa leitura vai ser diferente. Eu mostro aqui para vocês na tela o texto da maneira como ele foi organizado, né, na revista de onde ele foi tirado, certo? Mas nós vamos fazer juntos uma leitura apontada. O que significa isso? Que a professora vai ler com vocês e que, enquanto nós formos lendo, nós já vamos identificando parágrafo por parágrafo, as informações principais desse texto, né? Todo parágrafo traz para nós uma nova informação, uma informação principal, em torno da qual são dispostas as informações secundárias, certo? Então, nós vamos fazer a leitura e antes de seguir para os próximos parágrafos, vamos dar uma paradinha e identificar as informações principais. Vamos começar? Acompanhe, então, a leitura do primeiro parágrafo. Vamos começar pelo título, né? A professora já estava pulando a parte do título. Então, vamos lá. Ao contrário do que dizem, videogame não faz mal. Problema é excesso. Bruna Alves é a jornalista, né, que escreveu essa reportagem para a revista da qual eu tirei. Uma realidade virtual. Correr, lutar, traçar estratégias, vencer desafios, dançar. Essas são apenas algumas das inúmeras possibilidades que o videogame proporciona aos jogadores. Embora seja apenas uma diversão para a maioria das pessoas, quando há moderação, os jogos atuam como estimulantes
e trazem benefícios para a saúde. Vejam, na introdução já da reportagem, nós já conseguimos perceber qual será a ênfase, o enfoque dado para o assunto. Então vejam só, nós conseguimos perceber, né, qual será a ênfase, né, qual será a forma de abordagem dos especialistas ou que a reportagem vai trazer para esse assunto, né? Então a informação principal que nós temos aqui é de que quando há moderação, os jogos atuam como estimulantes e trazem benefícios para a saúde. Percebam que já no título nós temos essa pista também, né? O título, ao contrário do que dizem, né? O que dizem por aí, do que é comum se dizer e se pensar, videogame não faz mal à saúde, né? Não faz mal. O problema é o excesso. Então nós percebemos aqui a tese, né? A ideia principal desse texto. Então agora nós vamos acompanhar nos próximos parágrafos como é que o texto, né, a reportagem desenvolve esse assunto. Como é que ela comprova isso, né? De que, quando usado com moderação, os jogos atuam como estimulantes e trazem benefícios para a saúde. Vamos continuar a leitura e a análise? Segundo parágrafo. Isso é o que mostra um estudo publicado em 2018 no periódico Frontiers in Psychology e conduzido por pesquisadores da Universidade de Milão, na Itália. Os resultados revelaram que jovens saudáveis que jogam videogame com certa frequência podem melhorar as habilidades cognitivas, aumentar a capacidade e velocidade de processamento, tempo de reação, agilidade, entre outros. Os autores também destacaram que até as emoções têm impacto positivo no mundo virtual. Então, assim, quando nós lemos o primeiro parágrafo, trouxe a tese de que os videogames podem sim trazer benefícios para a saúde. Repare que no começo do segundo parágrafo, nós temos a palavra isso. Isso o quê? Esses benefícios para a saúde foram comprovados em um estudo publicado em 2018. Então, o segundo parágrafo, ele vai trazer aqui, uma comprovação do que foi falado no primeiro parágrafo. Vai falar que teve um estudo feito para chegar-se a essa conclusão e o segundo parágrafo vai apontar, né, os resultados desse estudo, certo? Vejam lá então que está dizendo, né, que os resultados revelaram que jovens que jogam videogame podem melhorar. Então, isso não é uma opinião de quem escreveu a reportagem. Isso é o resultado de um estudo feito por profissionais. Então, essa é a principal informação desse parágrafo. Vamos em frente? Vamos continuar analisando? Vamos agora para o terceiro parágrafo. De acordo com os especialistas ouvidos por Viva Bem, jogar videogame exige, sobretudo, habilidades motoras e de atenção estratégica, que são importantes até para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Existem benefícios, mas tudo que é bom em excesso às vezes fica ruim. Alerta o neurologista Fábio Porto, neurologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. É importante ficar de olho, especialmente nas crianças. Sempre há necessidade de verificar idade versus estilo de jogo, pois é possível que o jogo influencie no dia a dia da criança ou adolescente. Por exemplo, um jogo de agressividade pode despertar raiva, estresse e irritabilidade, pontua a psicóloga Gabriela Lucho. Adolescentes e adultos também devem tomar cuidado. Então, aqui nesse terceiro parágrafo, o que é que você tem de importante, de diferente sendo falado? Você tem lá, existem benefícios, mas tudo que é bom em excesso, às vezes fica ruim. Vejam, no parágrafo anterior, foi escrito, né, que um resultado de estudos, que o videogame pode sim trazer benefícios.
No terceiro parágrafo, nós temos lá a opinião de especialistas, um neurologista, uma psicóloga. Eles estão dizendo assim: há resultados positivos? Sim. No entanto, existem problemas também. Por exemplo, o excesso, certo? Então, eles dizem ali que é importante ficar de olho, especialmente nas crianças, certo? Vamos em frente? O próximo parágrafo diz assim: o excesso pode ser percebido quando o simples fato de jogar prejudica as relações interpessoais. Ou seja, a pessoa deixa de interagir com família e amigos, não faz outras atividades, o olho começa a ficar seco de tanto olhar para a tela, não consegue dormir bem. Passar o dia jogando pode trazer prejuízos cognitivos e emocionais, como, por exemplo, falta de contato pessoal, exclusão, pouca empatia, dificuldades na comunicação e até obesidade, adverte Luxo. Os especialistas ressaltam que o ideal não é proibi-las de jogar videogame, mas impor limites e encontrar um equilíbrio. E essa orientação também se aplica a adolescentes e adultos. Aqui, no último parágrafo do texto, o que é que nós temos? Nós temos um complemento, né? No terceiro parágrafo foi dito, não é bem assim. O uso de videogames não é sempre positivo. O último parágrafo vai desenvolver essa ideia. Então, vai dizer, né, como é que nós podemos fazer para perceber quando já está passando dos limites, passando do normal. Então, ele aponta aqui algumas questões que nos fazem perceber que o uso já está inapropriado, já está indevido. E, em seguida, eles trazem aqui, eles terminam o texto dizendo assim: bom, tem benefícios e tem malefícios também. Qual é a solução? Qual é a conclusão dessa reportagem? A conclusão é, então, né, que os especialistas ressaltam que o ideal não é proibi-las, né, proibir as crianças, os jovens de jogar videogame, mas impor limites e encontrar um equilíbrio, né? Ou seja, pais e mães irresponsáveis, ou mesmo os jovens e os adultos que já jogam, o importante é perceber, né, tentar encontrar um equilíbrio, certo? Então, nós lemos aqui a reportagem de maneira coletiva, mas agora é com você. A atividade que nós estamos trazendo agora, ela vai testar a sua concentração. O que é que você apreendeu do texto que nós lemos juntos? Então, eu trouxe algumas afirmativas, algumas informações sobre o texto que nós lemos e eu peço para que você identifique com V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas. Leia com atenção aí na sua casa e identifique cada informação. Se ela é verdadeira, V. Se ela é falsa, F. Nós já voltamos para corrigir.
Voltamos, tudo certo? Deu tempo para que você identificasse cada uma das informações? Vamos então corrigir. Para isso, vamos ler uma por uma e vamos analisar. Então, começando aqui pela primeira informação. Os jogos atuam como estimulantes e trazem benefícios para a saúde. Sim, essa informação é verdadeira, né? E nós lemos que eles podem trazer benefícios, sim. A segunda, o excesso de uso de videogames pode ser prejudicial à saúde. Perfeitamente verdadeira também, né? Os jogos trazem benefício desde que sejam usados com equilíbrio. Tudo que é demais pode trazer aí um certo desequilíbrio para a nossa vida. Terceira informação. Os pais não precisam se preocupar com o tempo que os filhos passam jogando. Lembram das informações da fala da psicóloga, né? Que é preciso sim se preocupar, é preciso dar limites. Então, essa informação é falsa, né? Não tinha no texto. Próxima informação. Insônia e obesidade podem ser consequências do uso exagerado de videogame. Sim, né? Sempre que você passar muito tempo, que você exagera em algum aspecto da sua vida, pode ser que falte tempo ou que tenham consequências ruins em outros aspectos da sua vida. No texto falava que insônia e obesidade podem ser sim consequências. Próxima informação. Jogar videogame não ajuda em nada no desenvolvimento cognitivo das crianças. Essa informação é falsa, né? Nós lemos no texto que podem ajudar? Sim, desenvolvem habilidades importantes para o desenvolvimento das crianças, né? Penúltima informação. Os jogos podem influenciar no dia a dia das crianças ou adolescentes. Podem influenciar, sim, né? Nós lemos lá no texto que jogos muito violentos, jogos muito agressivos, podem, quando jogados em demasia, né, exageradamente, podem influenciar no emocional das crianças, na forma como elas vão se relacionar com as demais pessoas no mundo real, certo? Então, essa informação é verdadeira. E a última informação: é importante verificar se o jogo é adequado para a idade de cada criança. Sim, justamente para que os jogos não venham a influenciar negativamente na vida das crianças e dos adolescentes, certo? Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Nós vamos hoje ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Cuidem-se e até a próxima.